Bom, Sérgio Neto, ex-presidente do CETSEGS, hoje diretor, né, de institucional, né, de apoio institucional. Sim, vice-presidente institucional. Eu faço propaganda do CETSEGS. É o camarada que faz essa intermediação, né, da política, né, de relações com a área privada e a área pública. Mas, Sérgio, nós estamos aí no meio de um processo de eleição do segundo turno em Porto Alegre, né? Temos aí o candidato Marquesan e o candidato da atual situação, que é o Melo. Evidentemente que as questões que dizem respeito à cidade, dizem respeito a todos nós, porque, enfim, nós moramos aqui, as coisas se resolvem, né? Materialmente aqui é muito visível essa questão, o que não acontece do ponto de vista assim, do governador do Estado, que é um Estado uma coisa mais institucional, muito mais ainda em termos do governo federal. Nós sentimos a questão estadual e federal quando dói o bolso, porque aí a questão se estabelece em relação à tributação. Sim, tem um reflexo, né? É, um reflexo. Mas o reflexo da questão municipal é muito prático, é muito concreto na nossa atividade diária. E a questão dos transportes, da infraestrutura. Qual é a principal reivindicação do segmento para o novo prefeito? Olha, nós inclusive fizemos algumas reuniões lá no CETSEGS com os candidatos a prefeito, e uma das colocações que foram colocadas é uma reestruturação da EPTC. Nós acreditamos que a EPTC tem que prestar um serviço muito melhor do que presta hoje. Ela foi criada com algumas finalidades, talvez para gerar emprego, e ela vem cumprindo muito mais esse papel de agentes multarem do que propriamente passarem uma imagem melhor de fiscalização na cidade, cuidar mais do trânsito, porque nós sofremos, a partir do momento da criação ou da municipalização do trânsito, nós sofremos a perda da segurança, por causa do brigadiano que saiu da rua, né? E ganhamos um agente que não tem poder de polícia, ele tem poder de multar, né? Ele tem fé pública. Isso trouxe uma série de prejuízos. Nós temos uma série de reivindicações com relação ao abastecimento do centro histórico, principalmente, porque hoje é uma dificuldade para um caminhão estacionar no centro da cidade para abastecimento de lojas, bares, restaurantes, hotéis, farmácias. A cidade não pode sobreviver sem isso. E o CETSEGS fez esse pleito para que a gente possa realmente ter disponibilizado mais espaços. Por quê? Primeiro, evita a poluição no centro da cidade, evita que o caminhão fique transitando enquanto o ajudante faz a entrega. Então ele fica rodando, provoca congestionamento no centro, polui o ambiente e gera um custo muito elevado, né? Então nós fizemos pontualmente, essa foi uma das reivindicações que nós fizemos aos candidatos. Essa questão da EPTC, aliás, está no centro do debate. Eu vi vários debates essa semana, né? Mas eu, particularmente, tenho uma visão assim, um pouco diferente do que a maioria das pessoas. Me permito até dizer, eu já tenho manifestado isto aqui. A EPTC foi criada, vocês sabem bem, em que governo? Né? Aqui em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul. Para mim, ela foi constituída como uma vassalagem da administração que criou isso aí. Com o intuito que, em primeiro lugar, de tirar a segurança nossa, tirar os brigadianos da rua. Então, é uma questão ideológica aí. É uma questão muito pessoal minha que eu analiso, porque, na verdade, nós temos no Brasil aqueles que se preocupam em administrar para o bem e aqueles que se preocupam apenas em manter-se no poder, utilizando-se de todos os meios possíveis e impossíveis para fazer isso. E esta vassalagem da EPTC em relação ao seu suzerano, né, que no caso a prefeitura, o seu partido político, é que desmontou a estrutura não só de fiscalização eficiente do trânsito, mas desmontou a estrutura de segurança pública no Estado, tirando a Brigada Militar. Para mim, isso não foi consequência lógica da coisa, não. Foi algo que foi premeditado do ponto de vista teórico, intelectual da esquerda que se estabeleceu aqui na década de 80. E lá foi criada a EPTC. E a EPTC que continua com a mesma direção, entra governo e sai governo. Ninguém mexe na EPTC. Eu já vi um dos candidatos que vai fazer isso. Então, nós temos que mexer na estrutura da EPTC e, como diz o Sérgio aqui, mudar o objetivo do fiscal e trazer de novo a brigada para as ruas. Porque não tem como. Eu fico impressionado de ver as pessoas acham que não é com a presença do policial na rua que vai se combater a segurança. É a partir daí. Né? Os bandidos fazem, olha aqui, ó, tem cenas incríveis. As pessoas chegam com metralhadora, agora com escopeta para assaltar as pessoas. Eu vi uma cena essa semana, vocês devem ter visto na televisão, uma senhora estava estacionando o carro, o cara com escopeta, em pleno meio-dia. Se houvesse pelo menos uma presença e um sentimento, uma sensação de presença policial, isso não acontecia, né, Sérgio? Não, sem dúvida. E outra coisa que a gente pode observar, não existe aceitação social do fiscal da EPTC.
Não existe. Para quem você pergunta, é uma insatisfação geral. E eles são arrogantes, né? Eles são arrogantes desde o princípio. Né? Isso prova que alguma coisa está errado. Está errado, realmente. Porque não tem, você observa algumas autuações que são realizadas completamente absurdas. Aí você imagina o seguinte, olha, dizem que é um folclore a indústria da multa, mas quando você vê algumas multas absurdas, você acaba acreditando nisso, que realmente há uma intenção de multar porque ele tem fé pública e você não tem como contestar. Não está usando o cinto e outras coisas mais. Para isso eles têm poder de polícia. Exatamente, né? Tem fé pública. Isso eles têm. Né? Então, essas questões nós colocamos para o candidato. Olha, é preciso mudar esse conceito da EPTC. Não é possível que o porto-alegrense conviva mais com essa arrogância, com essa imposição que eles colocam para a sociedade. Na hora que precisa realmente do agente, ele não comparece. Entendeu? Nessa questão dos jogos, o citar não facilita o trânsito. Pelo contrário, dificulta. Então, quer mostrar poder pelo poder, né? Eu vejo aqui no Beira-Rio, o último jogo que houve aqui, trocaram as pistas da Edivaldo Pereira Paiva para sentido estádio centro. Trocaram as duas. No fim do jogo. No fim do jogo. A da esquerda, quem vinha da Zona Sul, tinha que pegar obrigatoriamente a da esquerda. E quem saía do estádio pegava a direita. Quem saía do estacionamento. Só que o volume de tráfego de quem saía ali do estádio era muito baixo. E o da esquerda era enorme. Engarrafamento, né? Bom, a da esquerda toda parada, a da direita passando 1 carro, 2 carros, 3 carros e os agentes não abriam. É que eles só têm como é que chama? Um neurônio. Um neurônio para pensar. Eles são treinados para um neurônio. Essa é a verdade. Quer dizer, nós temos que ser claros. Eu não tenho que esconder as coisas que você sabe, me conhece, minha história no jornalismo. Né? Já padeci muito por isso, fui processado por partido político, você sabe qual partido, por quais lideranças, e nós fomos protestados e fomos processados, vários colegas nossos, porque diziam a verdade. Quer dizer, vão contra essa onda ideológica que varreu o Rio Grande do Sul. E quando eu falo na questão do Rio Grande do Sul, né, Sérgio, tu viste aquela reportagem da Veja? Sim. Aliás, o Rio Grande do Sul tem que olhar essas questões, os pensadores do Rio Grande do Sul, e ver por que nós chegamos nisso. E nós chegamos também, em parte, sobretudo, por causa da questão ideológica. Nós nos aliamos a uma ideologia que nos levou para o fundo do poço. Hoje nós estamos lá embaixo. Até o Acre ganha do Rio Grande do Sul em várias coisas. Quer dizer, o Acre ganha de nós, pelo amor de Deus. Então, essas coisas da IPTC, tomara que esses candidatos, que nós citamos, o Marquesan e o Melo, tenham esse discernimento, né? Que a população quer serviço e quer o resultado. E outra coisa que nós colocamos, que é importante também, é a finalização de algumas obras que atrapalham a cidade, né? Ou seja, ela vai trazer um benefício? Vai, mas não podemos ficar 5 anos aguardando um benefício. Principalmente aquele acesso de Porto Alegre pelo aeroporto, que já da Ceará ali. Já se posterga aquilo por mais de 3 anos. Agora, hoje eu vi uma notícia dizendo que em novembro vão liberar aquilo ali. Tomara a Deus que isso aconteça. Né? Milagre, né? Novo milagre. Porque é inadmissível o porto-alegrense ou o visitante a Porto Alegre chega em Porto Alegre, o cartão de visita é o pior possível. Então, é verdade. Sérgio, um abraço, até a próxima semana. Ok, um abração. Obrigada. Tchau, Lília. Um abraço.